Olá, eu sou Tatiana Presser, psicóloga, educadora sexual. Hoje eu venho aqui no Instituto Ela falar com vocês sobre relacionamento afetivo saudável. Esse é um tema que a gente precisa prestar muita atenção, porque a toxicidade dentro dos relacionamentos vão contaminar toda a nossa vida e vai dificultar muito como a gente lidar com nossos problemas, com nossa vida afetiva, com os relacionamentos que nos cercam, né? A primeira grande questão é pensar no porquê você está se relacionando com o outro. Será que é porque você realmente tem esse desejo ou você está procurando o outro para preencher um buraco que está dentro de você? Isso é algo muito comum que a gente acaba diagnosticando quando se trata de relacionamentos não saudáveis, relacionamentos tóxicos. Muitas vezes a procura está num preenchimento através do outro para nos fazer sentir melhor. Muitas vezes, inclusive, é a procura de um castigo, sim, um castigo através do outro que a gente, por algum motivo, acha que precisa passar. Então, é muito importante, quando a gente pensa em relacionamento afetivo com o outro, em pensar bem o motivo pelo qual você está nessa relação e que essa relação te produza uma sensação de felicidade, de bem-estar e não de desconforto ou algum sentimento desagradável. Isso é muito importante. Para isso, a gente precisa ter uma aceitação do nosso corpo, né? Da nossa mente como um todo, porque mente e corpo estão sempre ligados, mas também do nosso corpo. Então, a gente sabe muito bem que as pessoas são completamente diferentes, né? Uma pessoa pode ter uma estrutura óssea mais pesada, uma pessoa pode ter uma tendência a engordar ou emagrecer dependendo do metabolismo. E o complicado começa a acontecer quando a gente sente que precisa satisfazer a vontade do outro, né? Da sociedade que diz pra gente emagrecer, que diz que é necessário a gente engordar, e na verdade a gente está num estado saudável, completamente aceitável, mas quer entrar nessa moda que está nesse momento. É necessário a gente olhar para si e entender se a gente se sente confortável com o nosso próprio corpo e se isso está casando com o que a gente está pensando. E até que momento a gente vai mudar esse pensamento a partir da opinião alheia, tá? A gente precisa saber nos respeitar, respeitar os nossos limites, também saber respeitar o limite do outro. Então, não é porque uma pessoa acredita que tal, por exemplo, corpo é aceitável, que o outro também precisa acreditar exatamente na mesma coisa. Você precisa entender os seus próprios limites e saber muito bem respeitá-los. A gente precisa também respeitar essa limitação, saber lidar com a diferença física entre uma pessoa e outra. Então, se você acredita que o seu parceiro ou sua parceira quer alguma coisa diferente de você e fisicamente do seu corpo, poder explicar para essa pessoa o que você acredita que é verdade e poder respeitar a sua própria opinião. Obviamente que isso vai chegar até o outro de uma certa forma e também aprender a respeitar o pensamento dessa outra pessoa, mas podendo discordar, porque não há por que não haver alguma discordância, portanto que há respeito, tá? Então é importantíssimo você respeitar os seus limites, tá? Seus próprios limites. A gente vê muita gente falando sobre emagrecimento ou, né, às vezes de engordar, especialmente emagrecimento, cheio de modismos, cheio de
é, tendências hoje, então, com a internet, né, de comer de uma certa forma, extrapolar esses limites que você possa ter, que vão extrapolar também o limite da saúde. Então, é importante também entender qual é o seu limite e qual é o limite da sua saúde, né? Muitas vezes a gente fala, não, mas eu gosto de ser, por exemplo, mais magra, mas aí está extrapolando o limite da sua saúde, você não está tendo os nutrientes que você precisa, ou você não está tratando o seu corpo, nutrindo ele com tudo que ele precisa para ser saudável. Então, existem algumas tendências na internet, nas mídias sociais, de comer de uma certa forma ou de se exercitar excessivamente. O mais importante sempre é ter algum tipo de acompanhamento, né? Então, se você tem a possibilidade de ter um acompanhamento médico, seja ele particular ou pelo SUS, existem ótimas opções. É importante você estar junto a esse profissional da saúde para você não acabar se metendo em algum problema grave, gente. A gente pensa que problemas, por exemplo, com disfunções alimentares é apenas uma fase, mas não, elas podem ter consequências graves. Problemas de anorexia ou bulimia podem ter problemas, podem desencadear em problemas cardiovasculares graves, neurológicos graves. Então a gente tem que estar sempre muito atenta àquilo que parece assim algo despretensioso, parece uma coisa que não vai nos fazer mal, afinal de contas, emagrecer, né, tecnicamente não faria mal assim à saúde, mas depende de como esse processo vai acontecer. Trazendo isso um pouco para a sexualidade, a gente precisa sempre também estar atento, né? Eu brinco que existe o vogue das vulvas, né? A gente querer sempre mudar a nossa vulva, achar, por exemplo, que os pequenos lábios são maiores do que os grandes lábios, ou talvez tenham um clitóris mais acentuado. Isso vai mudar ao longo da sua vida, né? Então, por exemplo, a sua vulva aos 20 vai ser diferente do que os 30, depois de ter um filho também vai mudar, do que os 40, 50. A vulva é um órgão do nosso corpo, então ela vai também envelhecer, vai ficar mais flácida com o tempo. É importante a gente fazer exercícios do assoalho pélvico para manter essa musculatura em dia, né? Afinal de contas, ninguém quer sofrer de incontinência urinária. Isso é quando você dá aquela espirradinha, sabe? Aí sai um pouquinho de urina. Ninguém quer sofrer disso. Mas esses músculos do assoalho pélvico acabam com o tempo ficando mais flácido, menos com a musculatura menos rígida e fazendo com que esse processo de incontinência possa vir a acontecer. Isso pode provocar infecções e várias outras questões que a gente não quer, tá? Então, é muito importante vocês respeitarem a sua própria vulva, gente. Essa modinha de estética, né, na vulva, que as pessoas vão e fazem, sei lá, plásticas, porque tá incomodando. Se estiver incomodando, ok, a gente ainda tem algo incomodando fisicamente, ainda existe algum motivo. Se você, por exemplo, coloca uma calça jeans e seus lábios são tão extensos que acaba machucando, ou você está andando de bicicleta, acaba... Mas isso são casos raros, tá? Em geral, é uma questão pura de estética mesmo, que você tem vergonha na hora de ter um momento mais íntimo com o seu parceiro. Então você tem que prestar muita atenção nesses modismos que sim se estendem até a vulva, porque, gente, a vulva vai ser completamente diferente em cada momento, como eu disse, os tons vão mudar, então pode ser... Tem vulvas rosinhas, tem vulvas mais escuras, isso vai mudar também, depois que você tem um filho, ela vai dar uma escurecida.
E sim, existem lábios internos, né, que seriam os pequenos lábios, que são maiores, sim, do que os lábios externos, ou o clitóris acentuado. Isso tudo é totalmente normal, tá? Então, é muito importante a gente se olhar, né? Ter noção de como é a nossa vulva, como ela muda com o tempo e também entender que cada vulva é diferente e que tá tudo bem. Não existe vogue das vulvas, meus amores. Cada momento será um momento seu. Toda essa aceitação do seu corpo, das tendências, dessas modas, muitas vezes, seja com emagrecimento, seja com a vulva, que muitas vezes as redes sociais nos impõem, a gente precisa, ficar bem de olho, porque muitas vezes a gente acaba ultrapassando aquilo que é nosso limite, tá? Então, com essas palavras, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Muito feliz de estar aqui no Instituto Ela. E se vocês quiserem saber mais informações, podem me seguir no Instagram, @TatianaPresser, que lá eu falo sobre sexualidade o dia inteiro e tudo para um bem maior, para a gente espalhar a palavra da saúde física, da educação sexual, do bem-estar como um todo, tá bom? Muito prazer estar com vocês.